Olá, gente. Boa noite a todos. Aqui é o André Luiz. Tô fazendo aqui um vídeo rapidinho pelo celular mesmo, para tentar falar um pouco mais claramente para o nosso amigo aí que está debatendo comigo lá, o Cavanhaque. Desculpa, mas já até esqueci o nome dele, né? Não leva a mal. É o seguinte, estamos debatendo aí sobre a patrística dos primeiros séculos, né? Mais precisamente nos séculos onde a Igreja de Roma ela ainda não havia ganhado o poder dado pelo Império, ou seja, ela ainda não havia jurisdição do bispo de Roma nessas épocas sobre as outras igrejas. Todas as outras igrejas elas tinham a sua independência, como eu já disse, cada qual tinha o seu bispo responsável pela igreja da sua região. O bispo de Roma, ele era o bispo de Roma responsável sim pela igreja de Roma, pela igreja da sua região. Ele não era responsável pela igreja das outras regiões. Isso começou a mudar a partir da segunda metade do século IV, como eu já expliquei, com o edito do imperador dando poder à igreja de Roma. Ela começou a ganhar o poder de Estado, começou a ganhar a bajulação do Estado, começou a ganhar até terras do Estado, enfim. Ela tinha um poder civil, pode-se dizer assim, que a Igreja de Roma, a partir da segunda metade do século IV, começou a ganhar poder civil. E assim, as outras igrejas começaram a perder a sua autonomia. E a última igreja a perder a sua autonomia, resumidamente aqui falando, foi no século VII, por volta do ano de 670, entre 630 e 670, não me lembro exatamente qual foi o ano. Ela perdeu sua autonomia para a igreja de Roma, foi uma das últimas igrejas a perder a sua autonomia, se não a última igreja. É a igreja dos celtas, a igreja de Nortúmbia na Inglaterra, né? Como todos sabem, a igreja era submissa ao poder do Estado. Então o rei de Nortúmbia lá, ele fez com que a igreja celta perdesse a sua autonomia que tinha até então para a igreja de Roma. Isso já no século VII. Foi a última igreja que nós temos aí que ainda tinha sua autonomia e foi obrigada a se curvar ao poderio da igreja de Roma. Bom, agora vamos aí à patrística dos primeiros séculos, onde nós estamos falando precisamente aí sobre a transubstanciação pregada pelo catolicismo romano, ou seja, a transformação do pão e do vinho em pão, em carne e sangue de Jesus Cristo. Nosso amigo aí está postando sobre Justino, ele copia do site Veritatis, né? Ele copia do Veritatis, que é um site inclusive muito fraco, deveria copiar de outro site aí. Tem o apologistascatólicos.com, o Veritatis é muito fraquinho, cara. Você fica no Veritatis aí, você não vai conseguir refutar ninguém. Eles geralmente estão acostumados a debaterem com esses protestantes mal entendidos, que só sabem dizer, o católico é idólatra, a Inquisição, não sei o que, fica naquele papinho lá de Bíblia e não parte para a patrística. Quando alguém parte para a patrística é que eles se dão mal, eles vão copiar e colar de outros sites e acabam tomando aí uma chapuletada de uma pessoa que entende um pouquinho mais, né? Fez uma faculdadezinha de história aí, mas nada para contar vantagem, né? Ou seja, ainda continua estudando e aprendendo cada vez mais. Tô fazendo o celular rapidinho aqui, tá meio tremido, mas vamos fazer rapidinho aqui, só para ficar um pouco mais claro pro nosso amigo aí, pro nosso amigo de Cavanhaque. Desculpa, mas eu me esqueci o teu nome agora, cara, não tá na minha cabeça. Sobre o que você postou de Justino, ele estava ensinando aí um pagão sobre a Eucaristia, entendeu? Aí ele colocou lá entre parênteses, vamos ensinar um pagão e vamos ensinar o André também, colocou algo assim, para me ensinar sobre a Eucaristia. Ele estava dizendo aí sobre a Eucaristia, e assim como o Justino cria, eu também creio que no momento que eu estou na igreja em consagração, o pão e o vinho, eles não são mais o pão e o vinho, assim como dizia Justino, e sim, eles se tornam literalmente, aliás, eles continuam sendo pão e vinho e não se tornam literalmente carne e sangue de Jesus Cristo. Por mais que Justino diz que agora não é mais vinho e agora não é mais pão, ele estava explicando ali para o pagão a ideia que o pagão tinha sobre o pão e o vinho. Ele não entendia por que eles comiam
o pão e por que eles tomavam vinho. Os pagãos não entendiam aquilo. Então ele estava explicando de uma maneira que o pagão pudesse entender que aquilo não era mais o pão e que aquilo não era mais o vinho, e sim a carne e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que ele estava explicando para o pagão, mas não disse em momento nenhum: olha, pagão, a partir de agora esse pão não é mais pão, é o corpo de Cristo. Aqui, seu pagão, não tem pão. Aqui é o corpo com sangue, com pelo e com a divindade. Olha o absurdo que chega à tua igreja romana. Ela diz que vocês comem a divindade de Cristo, cara. Isso enquadra vocês nos povos mais pagãos que nós tínhamos antigamente e temos ainda até hoje, se bobear. Por quê? Porque os povos pagãos, eles não são tão piores do que vocês, porque eles não chegavam ao cúmulo de comer a sua própria divindade. E vocês comem literalmente a sua própria divindade. Eu quero que vocês me mostrem, ou você que está debatendo comigo, algo que me deixe a entender que algum pai da igreja primitiva cria de fato que literalmente o vinho e o pão se transformavam em corpo de Cristo. Ele estava dizendo no sentido espiritual, para que o pagão pudesse entender de fato o sentido dele estar fazendo aquilo. E ele não estava dizendo para o pagão que aquilo literalmente se transformava em Cristo junto com a sua divindade. Agora, ao contrário de você, eu postei aí diversos pais da igreja dizendo claramente do sentido literal do pão e do vinho. E você simplesmente não refutou nada. Você foi colocando outras coisas, foi copiando coisas de Veritatis e foi lá, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Entendeu? Vamos debater Justino aqui cara a cara, sem ficar Ctrl+C, sem ficar Ctrl+V. Vamos ver a aula que Justino dava para o pagão. Eu li muito bem esse trecho de Justino e o que ele tentava dizer para os pagãos, entendeu? Ele estava defendendo a fé cristã, ele estava defendendo a fé legítima no puro evangelho de Jesus Cristo. Ele não estava dizendo ali para o pagão, ele não queria que o pagão cresça, que ele estava comendo a divindade dele em carne e osso em divindade. Ele queria que o pagão entendesse o sentido dele estar fazendo aquilo. Será que agora o senhor conseguiu ser refutado ou não? Vamos ver agora qual a próxima besteira que o senhor vai colocar aí. Espero que você consiga assistir esse vídeo. Estamos à disposição para um debate ao vivo no Hangout. Eu dou aula aí todos os dias, hoje dei aula, então dá mais uma aulinha para você, não me custa. Dou aula para 45 a 50 alunos, dá aula para um aluno só, não vai me custar nada. Se bem que eu ganho para dar aula, né? Mas para você eu faço questão de dar de graça para tentar abrir os seus olhos. Vamos ver o que você vai postar aí. Estamos à disposição.